trabalho se refere ao arquiteto João Batista Villanova Artigas. Começaremos falando um pouco sobre a vida do arquiteto e a sua jornada. Artigas nasceu na cidade de Curitiba, no Paraná, no ano de 1915. Ele se formou em engenheiro arquiteto na Escola Politécnica de São Paulo em 1937. Em 1941, ele se tornou membro do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia até o ano de 1943. Em 1948, ele participou da criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a qual ingressou no mundo acadêmico. Em 1964, seu envolvimento no mundo acadêmico foi interrompido devido ao golpe militar. Já em 1969, ele retomou para as atividades acadêmicas e no ano de 1985 foi o ano de seu falecimento. Ele se tornou um dos nomes mais importantes da arquitetura brasileira. Vamos dar destaque agora para algumas das principais obras do arquiteto. O edifício Louveira, localizado em São Paulo, foi projetado no ano de 1946 pelo arquiteto João Batista Villanova Artigas, em parceria com Carlos Cascaldi, e é considerado uma importante obra da arquitetura moderna. A Casa Rubens de Mendonça, mais conhecida como a Casa dos Triângulos, localizada na cidade de São Paulo, faz parte de um conjunto de casas projetadas pelo arquiteto entre o fim da década de 50 e início de 60. O destaque da obra é a composição geométrica dos triângulos pintada em azul e branco nas fachadas. O ginásio de Guarulhos, localizado em São Paulo, foi construído no ano de 1960. Ele é formado por um volume único retangular, organizado em 3 blocos com diferentes usos sob uma mesma cobertura. A cadeira preguiça foi projetada pelo arquiteto em 1945. Construída em madeira e couro, foi reeditada pela empresa Desmobília, de acordo com projetos e especificações da Fundação Villanova Artigas. Sua produção é feita em pequenas séries, de 10 em 10 unidades, onde todas são numeradas e possuem certificado de autenticidade. Um exemplar dessa cadeira está em exposição no Museu Oscar Niemeyer. A segunda residência do arquiteto foi projetada no ano de 1949 e se localiza em São Paulo. Sua principal característica é a laje inclinada, que se torna parede e após uma escada. Os pilares são circulares e são soltos dos fechamentos, sendo os fechamentos em vidro e tijolos à vista pintados. A edificação possui 3 cores principais, o vermelho, o azul e o branco. A rodoviária de Jaú é um projeto de 1973. Ela possui concreto aparente e uma grande característica dessa obra são os pilares em formato diferenciado. Na base, os pilares possuem 85 centímetros de lado, porém, quando chegam na laje, eles se tornam formas circulares que fazem a ligação entre a laje e essa abertura que fica acima dos pilares. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP São Paulo foi um projeto de destaque nas obras de Artigas. A escola teve sua construção no ano de 1966 e foi concluída no ano de 1969. Sua forma se dá como um grande paralelepípedo de concreto sustentado por pilares em formas de trapézios duplos apoiados sobre o solo. O contraste entre os pontos de apoio e o peso do volume se combinam com os planos fechados e superfícies envidraçadas ou abertas na parte inferior de acesso ao prédio.
Temos fortemente presente também a ideia de continuidade espacial, que se dá através do grande vazio central. Pode-se observar no projeto a arquitetura brutalista, o qual era uma das marcas registradas do arquiteto, através de sua materialidade, imponência e as formas que foram utilizadas. O edifício possui 6 pavimentos, ligados por rampas com inclinações variáveis, as quais dão a sensação de um só plano. Todos os espaços do prédio são interligados e as divisões utilizadas servem apenas para marcar as diferenças de usos e funções. Os grandes espaços abertos e a comunicação entre os diferentes setores mostram a necessidade de convivência e o modo ideal de vida comunitário que a arquitetura de Artigas defende. O edifício foi pensado como um espaço das ideias da democracia, através de ambientes sem portas de entrada. O arquiteto desejava que fosse um templo onde todas as atividades fossem permitidas. Podemos observar nas plantas baixas as simetrias dos pilares e também os grandes vãos livres do projeto. O edifício foi tombado pelo CONDEPAD como Patrimônio Cultural do Estado. O prédio da USP é considerado uma das principais obras de Artigas. Através das imagens do projeto, conseguimos observar a entrada de luz natural para o interior da edificação, assim como seus grandes vãos e a materialidade do concreto fortemente presente, tanto no interior como no exterior do projeto. Agora ficaremos com um vídeo do Itaú Cultura falando um pouco mais sobre o projeto de Artigas. Eu acho muito interessante imaginar que o edifício ele é um corte. Então ele é aberto à cidade, aquela varanda que tem mais de 40 metros, totalmente aberto, sem portas de fechamento, de enclausuramento. A rampa como elemento que vai articulando os diferentes níveis. E aí o primeiro grande plano é o plano dos estudantes, onde está o café, o museu, o espaço do Grêmio. Aí você sobe para o nível da biblioteca, que ainda é aberto, que tem janelas para o exterior, mas não é uma janela, são 110 metros de janela. Então, aqueles que criticam a FAU que não tem janelas, quando você está nos níveis mais fechados, mais introspectivos, são 960 janelas para o céu e para as estrelas. E embaixo são 110 metros de abertura em cada um desses pavimentos abertos para o entorno imediato. Toda a natureza entra no edifício por meio dessas aberturas. A biblioteca também é aberta, é o convite de quem entra na escola. Quem entra na escola, no acesso dito principal, ele se relaciona com os livros, com a biblioteca, isso é muito bonito. É bonito imaginar que o peso dos livros, a biblioteca, que é o espaço onde os vivos conversam com os mortos, ele está sobre o espaço, o vestíbulo da escola. Você entra sob os livros, né? A ideia de conhecimento pairando sobre nós. Ele se abre para a praça interna, que é o espaço Caramelo. Então eu acho que é um edifício que ele é todo poético. A FAU é um espaço todo poesia. Ele afeta profundamente, eu acho que os seus usuários. Eu acho impossível entrar no edifício da FAU e sair igual. A gente costuma chamar tudo de espaço. É um absurdo. Espaço é um só. É um lugar onde as coisas estão. E a gente que tem mania de ficar tentando
aprisionar espaço circunstanciando com superfícies. E no prédio da FAO isso não acontece. A FAO está no espaço, mas o espaço permeia a FAO. Entra por um lado, sai pelo outro, gira pelo caramelo, volta, mas ele nunca é desrespeitado ou contingenciado como uma entidade. E isso é muito importante nessa obra do Artigas. O Artigas tinha muita consciência dessa questão de como tratar o espaço. Você vê que os ateliês não têm paredes que vão até o pé direito, como qualquer cretino faria. Não tem sentido. O espaço precisa fruir. Outro projeto do arquiteto que teve destaque foi o estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. A construção do estádio foi iniciada no ano de 1953 e ele foi inaugurado em 1960. Ele é nomeado em homenagem ao então presidente do clube e o idealizador desse estádio. O Estádio do Morumbi é o primeiro estádio particular de um clube brasileiro. Ele possui economia de meios e possui grande capacidade populacional. Vila Nova Artigas foi o vencedor do concurso para o projeto do Estádio do Morumbi. A sua proposta venceu principalmente por projetar um estádio para uma capacidade de 120 mil pessoas, o que era um diferencial dos seus concorrentes. Na foto, podemos ver a maquete que foi apresentada pelo escritório do Vila Nova Artigas como proposta para o concurso. O estádio foi construído no bairro Morumbi, em São Paulo. O terreno era predominantemente coberto por mata e foi limpo para a implantação dele. A construção do estádio foi feita acima de um córrego existente, que foi drenado. O córrego Antonico permanece abaixo do estádio até os dias atuais. A sua drenagem foi tão bem feita que permaneceu como exemplo durante muitas décadas. O estádio iniciou a sua utilização antes mesmo da finalização da construção, com pequenos jogos e pequenas corridas. Posteriormente, iniciou-se a venda de cadeiras cativas para sócios, que são cadeiras permanentes. A obra foi inserida em um local afastado da massa edificada da cidade de São Paulo. Portanto, na foto do antes, percebe-se que não existiam construções, serviços e outros próximos ao estádio. Com o passar dos anos, o local foi se desenvolvendo, justamente por existir o estádio do Morumbi ali, que gerava movimento e a demanda de serviços. Além disso, muitas construções residenciais foram surgindo nas ruas próximas. O estádio do Morumbi atualmente cedia diversos jogos nacionais, como campeonatos, e também já chegou a sediar jogos da seleção brasileira. Ele também serve como palco para shows de diversos artistas internacionais. Já recebeu U2, Madonna, Michael Jackson, entre outros. Ele também já recebeu a visita do Papa João Paulo II e possui um complexo de piscinas e o Morumbi Concept Hall, um espaço no Anel do Térreo que é um espaço de lazer e compras. Nesse momento apresentaremos mais um vídeo, também do Itaú Cultural, falando um pouco mais sobre o projeto do Morumbi e também sobre o projeto dos vestiários do estádio do Morumbi. Parece que a estrutura do estádio são 72 pilares gigantes de concreto. É uma forma muito arrojada de se resolver uma estrutura de estádio. Por que tinha que ser feito dessa forma? Se você coloca um apoio periférico, você compromete a visão. Então, o estádio, de alguma maneira, sobretudo quando você está dentro do campo, o estádio são 3 anéis que flutuam, eles pairam sobre o campo de atividades, ou pairam sobre o território. Essa vista interna do estádio ela é muito bonita, porque ela mostra ou revela um arrojo estrutural incrível. Agora, eu acho que mais importante como arquitetura, né, talvez seja o pequeno pavilhão dos vestiários que está lá ao lado,
Quando a gente fala, por exemplo, da poética da construção, né, que está muito presente na rodoviária de Jaú, de alguma maneira já tem lá no edifício dos vestiários essa mesma engenhosidade do desenho da estrutura, no modo como os pilares são desenhados. Isso é muito claro, né, se você pensar na formação de um arquiteto como Artigas, que antes de mais nada é também um engenheiro, né? Então é um prédio muito interessante porque ele rompe uma determinada linguagem do que era a arquitetura moderna naquele momento e começa de fato a utilizar essas grandes empenas de concreto armado com grandes vãos, né? Eu me lembro de um croquis desse mesmo pavilhão que ainda tem uma linguagem um pouco da arquitetura carioca, que o Artigas também utilizou em projetos como o Louveira, no sentido de que o concreto aparece revestido, as colunas são cilíndricas, e eu acho que esse pode ser visto como um elemento de transição para essa arquitetura que passou a ser conhecida como arquitetura de São Paulo, né, brutalista, que tem essa questão do desenho das estruturas de modo muito marcante. Então, essa fase talvez seja uma coisa que marca essa arquitetura de São Paulo e, de alguma maneira, aparece na obra de tantos arquitetos e até hoje, né, como uma característica da arquitetura que se faz aqui.